Posso errar, hein? Olá, Roberta, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Então, nós estamos aqui começando o meu programa hoje, um programa de conversas que eu vou começando de hoje, né, que vai ser gravado lá no YouTube. E eu estou começando aqui, então, com chave de ouro. Estou trazendo uma executiva de sucesso daqui de Brasília, a Roberta Marques, ok? Obrigada. E como é que vão ser os nossos encontros? Vão ser sempre às quartas-feiras, sempre com um assunto novo sobre carreira. Sempre vou trazer um profissional de sucesso para contar aqui para a gente fatos importantes, coisas interessantes sobre carreira de modo geral, sobre o mundo corporativo, né? Sabe aquilo que acontece por trás dos bastidores, aquelas coisas que ninguém conta para a gente? É isso que eu pretendo aqui nesse nosso canal, tá? E você também pode contribuir com assuntos, sugerindo aquilo que você gostaria que nós falássemos aqui. E, dependendo das sugestões que vocês trouxerem, eu vou atrás de um profissional top, de um profissional experiente, para contar aqui para a gente o que acontece por trás dos bastidores. Já serei a sua primeira fã, Lourdes. Ah, obrigada. Já sou, na verdade, né? Eu serei a sua Obrigada. primeira ouvinte aí e audiência de todos os seus canais, que eu acho que você traz realmente assuntos muito relevantes para a gente. Muito obrigada. E aí para quem não me conhece ainda, eu sou a Lourdes Rosalém, sou mentora de executivos de alta performance e eu ajudo os profissionais a literalmente decolarem na carreira. Faço isso já há 12 anos, tá? Então, vamos sem muitas conversas, né? Nós vamos começar aqui então com a Roberta Marques, que ela é executiva, ela é empreendedora, desde que nasceu ela vai contar isso para a gente. Ela é mãe de uma pequena é, criança, a Princesa, Helena, né, que está com 3 anos, Roberta, 3 anos, quase 3, 2 e 8. 2 anos e 8 meses, e aí ela junta tudo isso e ela vai contar um pouco da experiência dela por trás dos bastidores aqui do que acontece no mundo corporativo. E vamos lá, então, Lourdes, Roberta, eu para quero te falar um pouquinho com agradecer, quero te você. agradecer muito a oportunidade por você ter me convidado para falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito, né, de contribuir com a parte que me cabe, com a parte que eu posso dessa experiência que eu acumulo há alguns anos. Então, eu fico muito feliz em ver iniciativas como a sua, né, vindas de uma pessoa também com tanta experiência como você e que está disposta a abrir, né, para tantas pessoas que às vezes não sabem por onde começar. Então, eu fico muito honrada e quero já começar te dando os parabéns pela iniciativa. Muito, muito legal. Muito obrigada. Tenho certeza que você tem muito a contribuir aqui, né? E aí, assim, Roberta, a gente ouve muito, lê muito sobre a necessidade, a importância da gente planejar a carreira. Mas também nós sabemos que isso é alguma coisa assim, não tão de muitos anos. É alguma coisa mais recente que se começou a dar ênfase nisso tudo, da necessidade de planejar a carreira e ter alguma coisa estruturada, né? Me conta aí, a tua carreira foi planejada? Não. A minha carreira não foi planejada. Bom, eu vou para eu explicar, falar um pouco da minha carreira, deixa eu falar um pouco sobre o que eu faço também, que eu acho importante para as pessoas saberem. Eu sou empreendedora aqui em Brasília. Eu comecei a empreender aos 18 anos, né? Eu tive a minha primeira academia de dança. Eu sou formada em educação física, eu tenho um MBA em marketing, tenho uma especialização em obesidade e emagrecimento. E dentro desses anos que eu estou à frente de projetos e empresas, eu criei um projeto chamado Divas Dance dentro da minha academia, Academia VIP Training. E a criação desse projeto, ela teve dois motivos muito fortes. O primeiro foi um pedido da minha avó, que precisava se exercitar, mas que não se sentia parte de uma academia tradicional. E o segundo foi uma necessidade absurda de se posicionar no mercado com algo diferente, né? Porque os grandes players estavam chegando e nós, pequenos empreendedores nascidos na nossa cidade, sem nenhum investidor por trás, nos vimos assim completamente rendidos a essa situação de uma hora para outra. Então eu percebi que eu tinha que ter uma postura de velocidade naquele momento. E aí, o que aconteceu? Lá atrás, quando eu abri a minha primeira academia,
eu fui, né, criando sempre os motivos que me levaram a tomar algumas decisões na minha vida, sempre foram muito pautados pelas oportunidades que apareciam ali ou pelas necessidades que eu acabava encontrando. Então, quando eu fundei a minha primeira academia, que era uma academia só de dança, na verdade, o que me levou a criar essa academia foi porque eu tinha um grupo que não tinha onde ensaiar. Então, eu acho que a cabeça do empreendedor é até meio engraçada. Ao invés de você ir pelo caminho mais fácil, né, ele nunca escolhe pelo caminho mais fácil, ele escolhe pelo caminho que ele acha que vai ter mais sucesso, melhores resultados. Então, eu podia ter alugado uma sala, mas eu escolhi abrir um negócio, né, que é completamente diferente. E quando eu penso na palavra planejamento, eu acho essa palavra linda. Amo planejamento, mas eu acho que é uma coisa muito difícil da gente fazer, né? Porque a vida realmente traz surpresas e desafios novos o tempo inteiro. E às vezes a gente faz uma coisa achando que vai dar num determinado lugar, esperando um resultado e acaba se tornando uma outra coisa. Não que a gente vai viver loucamente, mas realmente planejamento é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter, mas talvez a gente tenha que ser muito mais preparado para lidar com essas surpresas que a vida traz do que ser fiel e muito apegado a planejar. Tá aí a pandemia nos mostrando isso, né? Eu fiz um planejamento lindo, eu estava tão orgulhosa do meu planejamento no início do ano e de repente chegamos aí no metade do terceiro mês e tivemos que fechar as portas, ou seja, pega toda a massa, joga fora e começa de novo. Então, em relação à carreira, eu já comecei empreendendo, né? Coisas que muitas pessoas vão empreender depois de um tempo. Eu já comecei abrindo meu próprio negócio, fiquei durante 3 anos com a minha academia de dança e aí como eu não tinha maturidade, que eu acho que isso é muito de hora de voo, né, de experiência, eu não tinha maturidade para lidar com as questões de um empreendedor, com as questões de você ter a sua própria empresa, com os desafios, as incertezas, os custos altos, essas questões todas. Então, eu acabei me cansando. Ixi, gente, ó, home office, tá? A filha home office, né? Alguém pegando ela para ela não vir aqui. Ela foi raptada no meio do caminho. Mas então, quando eu me vi, depois de 3 anos ali à frente da empresa, esgotada aos 20 anos, aí eu fui para uma empresa privada. Eu fui realmente... E eu tinha muito essa vontade, sabe, Luz? Eu tinha vontade de saber como é que era. Porque quando você empreende, você é muito sozinho, né? Você não tem muito parâmetro. O parâmetro são os resultados, mas você não tem alguém falando para você: deu certo, tá bom, tá ruim, vou te promover, não vou. Você se promove, você se demite, é tudo ali um processo muito solitário. Então, essa questão do planejamento eu só pude fazer nesses momentos raros que eu fui colaboradora de algum lugar. Mas eu levei comigo para dentro desses lugares esse sentimento de querer transformar aonde eu estava, que eu acho que é muito legal isso, né? Então, quando eu entrei, por exemplo, eu fui ser professora do Colégio Marista, professora de educação física, sem nunca ter dado uma aula de educação física, apesar de ser formada. Eu não queria trabalhar com educação física escolar, mas foi o que surgiu na minha frente, né? E quando eu me vi diante dessa oportunidade, imagina, eu não tinha nenhuma estabilidade, eu não sabia nem se eu ia ganhar um salário ou não, e de repente eu me vejo diante de um salário, de um horário para começar e terminar. Achei aquilo lindo. Eu falei, gente, tinha lanche na sala dos professores. Eu falei, caramba, eu tenho lanchinho, alguém fez um lanche? Então, uma condição diferente. E eu era muito jovem, né? Apesar de ser muito jovem, a mais nova e com menos experiência, em 1 ano eu me tornei coordenadora da minha equipe. Então, para você ver como às vezes você está dentro de um ambiente, e para quem não sabe, o Marista é uma escola que parece que é uma escola, né? Sempre tem o Marista perto da sua casa, da sua cidade, do seu bairro. Por quê? Porque o Marista é gigantesco. É uma empresa enorme e que se profissionalizou muito mais nos últimos anos, porque antes tinha muito essa questão religiosa, de não se preocupar com lucros, até o momento que o mercado mudou e até os padres tiveram que contratar consultores de planejamento estratégico. Eu até vivi isso lá dentro e as coisas mudaram, né? O mercado mudou e a escola se adaptou, mas uma empresa enorme. Então, essa foi a experiência que eu tive. E no dia que eu decidi sair, né, que eu falei, para mim, acho que eu cumpri aqui 3 anos, pouquíssimo tempo,
mas o que eu podia crescer nas condições que eu já tinha crescido. E o meu coordenador, meu diretor na época falou, Roberta, eu sabia que você não ia ficar aqui muito tempo, né? Eu tinha aqueles colegas que estavam lá 15 anos, 20, 25. Ele falou, eu sabia que você não ia ficar muito tempo, porque você muito rápido chegou como coordenadora, né, ao cargo que dentro da tua formação é o que você consegue chegar. A partir daí você vai ter que ter outras formações, vai ter que atuar em outras áreas, eu não sei nem se é o que você quer. E foi muito legal isso. Somos amigos até hoje, né? Meu diretor, ele virou um grande amigo, eu fui professora da filha dele. De vez em quando a gente se encontra e a gente se trata com muito carinho. E eu acho muito legal isso, sabe? Ele falou para mim que eu era uma andorinha, que eu tinha que voar alto. Eu falei, ai, que coisa mais linda. Então foi muito legal. Mas você vê, Lourdes, planejamento zero, mas absolutamente a fim de fazer a diferença e muito, muito preparada para abraçar as oportunidades que apareceram no meu caminho. Eu falo pra caramba, né? Mas meu filho, se eu falar mais do que eu devo, você me avisa, me dá uma cutucada aí e fala, ei, minha filha. Mas aí, Roberto, você falou duas coisas fundamentais, né? Apesar de você não ter um planejamento de carreira, você tinha um objetivo muito definido. Que eu vejo que isso é uma das coisas extremamente importantes para qualquer profissional. E a outra coisa que você falou de extrema importância é que você foi empreender dentro de uma organização. Então, para mostrar que o empreendedor não é só aquele que tem o seu negócio próprio. Como é que você vê isso? Pelo contrário, Lourdes, eu até... hoje, no Divas Dance, o Divas cresceu, né? Eu criei, como eu falei no início, dentro da minha academia, e depois eu vi que eu podia crescer muito mais. Que antes, as academias que eram minhas concorrentes se tornaram minhas clientes, porque eu fui treinar professoras para atuar com essa metodologia dentro dessas empresas. E a tecla que eu mais bato com essas professoras é: você é dona da sua turma, você é a gestora da sua marca dentro de uma empresa. Se você não for interessante, você vai ser trocada por outra pessoa, simplesmente descartada. E isso não é porque o cara é bom, ruim, malvado, né? O dono, o empresário, ele é muito mal visto. Acho que no Brasil ainda tem isso, ao invés de ser admirado, vai demorar muito para isso mudar, mas já está mudando. Mas ainda tem aquela coisa da exploração, né? Do funcionário, do colaborador, ficar lá na última linha da prioridade. Eu falo, gente, quem se faz necessário, quem gera resultado, assim, ainda mais hoje em dia, que a concorrência está feroz em todos os segmentos. Essa pessoa nunca é jogada fora, ela nunca é trocada por outra assim, sem mais nem menos, né? Então, ali dentro da escola, realmente, Lourdes, se eu te contar onde eu já fui parar, a escola sabia que podia contar comigo, sabe? Eu acho que esse comportamento empreendedor é muito isso. Eles me mandavam para viajar com equipe de vôlei, de handball, não tinha nada a ver com a minha atuação, que era dança e educação física. Mas eles me botavam, já fui para o Pico da Bandeira com aluno num projeto de História e Geografia, já fui para o meio da Chapada com um outro projeto de educação ambiental, porque meu negócio era colaborar com o crescimento da empresa. Sabe? Eu tinha isso, de agregar. Se eu tinha que falar com um aluno e aquilo não estava dentro do meu horário de trabalho, eu não estava nem aí. Eu nem assinava folha de ponto, não. Eu simplesmente queria resolver o problema. Se aquilo me custava mais 1 hora, mais 2 de deslocamento, não me interessava, eu nunca fiz essa conta. Eu sempre estava ali para jogar junto. E isso eu acho que é empreender. É jogar junto. Quando você tem seu negócio, é jogar junto com a tua equipe, para você conseguir ser a opção dos seus clientes. Quando você está dentro de uma empresa, é jogar junto para os seus clientes, né, de todo mundo ali, escolher aquela empresa como opção. Porque tem opção para todo mundo. E se a gente não tem esse comportamento, a gente acaba, né, num momento como esse, por exemplo, que você está cortando todas as sobras. Quem fica? Porque as empresas têm que continuar, mas alguém tem que tocar. É alguém versátil, é alguém que consegue ocupar várias posições, é alguém disposto a aprender, é alguém que não tem vergonha de voltar 3, 4, 5 passos para trás para fazer tarefas que de repente fez há muito tempo. Então, eu acredito muito nisso e acredito nisso desde sempre. Né? Não é porque eu tenho aí 25 anos de trabalho e carreira que eu acho que eu tenho que ser diferente. Agora eu cheguei no nível. É claro que a gente, né, tem que saber que a gente tem que investir o nosso tempo no lugar certo. Mas eu não tenho um pingo de, não gosto dessa palavra, mas assim, de preguiça, de moleza, sabe? E eu acho que é isso que leva a gente para frente, sabe? Um pouco de humildade também, né, Roberta? Um dos meus valores mais fortes, aliás, é esse. Assim, eu reconheço humildade. muito.
para entender o momento que nós estamos vivendo. Aliás, o momento que a gente está vivendo é um momento difícil, mas independente desse momento, o empreendedor é isso. Já Ele estava também, difícil, né? Já não estava fácil. O meu já, segmento já estava difícil. para Né? O qualquer meio de um. academias, essas coisas, hotel, restaurante. Gente, é o que eu falei, a concorrência hoje, Muito ela bom. aperta para todo mundo. Então, se a gente ficar nessa, né, de... Quando eu escuto alguém falar, isso não é função minha, É. uma coisa é você falar, não, peraí, a gente precisa organizar para não fazerem duas pessoas não fazerem a mesma coisa e alguém não fazer isso aqui. Ok, agora, isso não é função minha, é um negócio que me dá até arrepio, sabe, Lourdes? Mas ainda tem, né? Infelizmente. Oi? Mas ainda tem muita gente. Muito. E você que trabalha com pessoas, né? Você faz a gestão das pessoas. Quais são as dificuldades que você vê? Assim, o que pega mais lá dentro do seu ambiente de trabalho? O que incomoda muito nas pessoas? E também, assim, o que você leva em conta na hora de contratar uma pessoa? Porque, logicamente, você também contrata pessoas de um nível mais Contrato, elevado, né? faço Executivos. entrevista, participo dos processos. Dependendo do cargo, eu participo diretamente. Alguns não, alguns eu delego, mas alguns que são funções, atividades-chave dentro da empresa, aí eu faço questão de participar. Primeiro porque eu preciso sentir a vibe da pessoa, sabe aquela coisa assim, de olhar e falar assim, deixa eu ver se essa energia vai combinar com a nossa. Porque eu conheço a minha empresa, ela foi construída em cima de valores e pilares que nós acreditamos, e eu acho que as pessoas têm que, antes de mais nada, acreditar nas mesmas coisas que a gente. Né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu recente. No início do ano, a gente estava contratando pessoas para a equipe de atendimento, vendas e atendimento. Quando chega alguém com um discurso que está incoerente com o que você está vendo na sua frente, para mim, incoerência já é uma coisa que, e com 3, 4 perguntas, quando você tem um pouquinho mais de experiência, jogo de cintura, 3, 4 perguntas que você faça, você já identifica. Né? Então, eu acho que você tem que ser verdadeiro. A primeira coisa que eu acho que quando a gente contrata alguém é perceber se aquela pessoa está falando a verdade, porque uma entrevista já é difícil, né? Você ver coisas do dia a dia. Ainda mais quando alguém está com um discurso pronto, montado, e que você olha e fala, olha, isso não colou, né? Então, nossa, e como a gente aprende fazendo processo seletivo e entrevista, né? Você olha e fala, gente, coisas que você quer se aproximar, atitudes que pessoas têm que te atraem, você fala, que legal isso, né? E coisas que você olha e fala, meu Deus, te repele completamente. Então, acho que coerência é uma das coisas importantes. Acho que disposição, sabe, Lourdes? Eu tô vendo que e falo muita coisa da geração, mas eu não sei se tem a ver com geração, eu não sei se tem a ver com o mundo, como as coisas estão acontecendo, mas eu vejo as pessoas querendo e parando no querendo, né? Elas não entram em ação. Elas são muito pouco comprometidas, não é com os outros, é com elas mesmas. Sabe aquela coisa? Esse dia eu estava pensando assim, gente, para quem você dá o seu melhor? Você dá o seu melhor para o amigo que você faz questão de parecer legal, competente? Você dá o seu melhor para a equipe, chega em casa e dá patada na cara da tua família? Você dá o seu melhor para você? Para você. Né? Para você, porque é você que está ali o tempo inteiro, com a sua família, com a empresa. Então, é um comprometimento, antes de mais nada, com a gente. E eu vejo pouco isso. Quando eu consigo identificar isso em algumas pessoas, no longo prazo, porque no começo tudo é lindo, né? Todo mundo, quando está a fim de conquistar a sua vaga, não sei o que, é uma disposição que não tem tamanho. Mas isso não dura. Eu costumo dizer o seguinte, na empresa a gente faz um teste, a gente pede para as pessoas ficarem num teste de uma semana, mais ou menos, uma fase de teste. E no segundo dia, às vezes, no primeiro dia a gente vê a diferença. Sabe? Por exemplo, se estender um pouquinho do horário de treinamento que tinha sido divulgado para fazer o lanche, tem gente que já começa assim, que horas é o lanche? Porque tinha falado que era tal hora. E para mim já não é dá. uma coisa boba. Mas, cara, se ali no momento que você está sendo avaliado, você pergunta que hora é o lanche, você não pode segurar um pouco, vendo que aquilo é necessário, né? Que está sendo passado um conteúdo importante. Como é que vai ser no dia a dia uma criatura dessa? Então, eu acho que tem muito a ver com a atitude, porque tem coisa que a gente ensina e quem quer aprender, aprende, vai para casa, estuda, vira à noite e faz. Agora, atitude, escolha e querer e fazer, realizar com vontade de entregar qualidade, o melhor. Isso eu tenho visto muito pouco. E quando eu vejo, eu falo, nossa. E isso serve para qualquer nível da empresa, né, Roberta? Porque se a gente transportar isso para uma
empresa, para uma organização onde tem um nível de profissional de um nível mais elevado, a gente vê e se depara com isso o tempo todo, entende? As pessoas, eu vejo isso muito claro, é assim, é uma falta de objetivo. O que é que eu quero para a minha vida? Aonde eu quero chegar? E o que é que eu vou fazer para chegar lá? E não importa horário, a gente está falando aqui de pessoas de atendimento, mas a gente leva isso para um ambiente, não importa horário, não importa o que a pessoa vai realizar, tudo aquilo que ela tem que aprender, ela tem que, na verdade, o primeiro lance que eu vejo é realmente uma pessoa ter objetivos claros e definidos. E quando ela sabe o que ela quer, ela vai em busca disso, não importa o que ela tenha que fazer no primeiro momento, né? Isso é muito legal, verdade. Eu acho que quando você é comprometido com qualidade, né? Eu dei o exemplo da escola do Marista e você está me falando aí, eu estou lembrando de uma outra situação que eu vivi também numa grande empresa, eu só não vou falar o nome porque eu vou fazer uma crítica em relação à atitude, né, do que aconteceu. Eu passei por um processo de treinamento, de seleção muito, muito forte. Eles investiram muito no treinamento na época dos professores, né, uma empresa grande que tem uma rede brasileira de academias. E na época, eu me lembro que eu fiquei 6 meses nesse treinamento, todo final de semana, ia para o final, atravessava a cidade, sabe? E vieram grandes profissionais de São Paulo, do Rio, dar esse treinamento para a gente. E no final, houve um processo para definir quem ficava, fazendo o quê, quais aulas nós íamos dar tal. Eu entrei, graças a Deus, eu achei até que eu não fosse entrar, mas depois falaram, nossa, Roberta, você tecnicamente, né, é muito qualificada, participou de todos os treinamentos. Eu falava, uai, gente, mas isso não é básico, né? Isso não tem que ser assim. Participar de treinamento tecnicamente qualificado é o mínimo. Mas, veja bem, quando eu quis evoluir, né, a empresa estava abrindo, eu me deparei com pessoas muito desinteressadas no meu algo a mais. E aí, para mim, eu olhei e falei assim, gente, pode ser a empresa que for. Se as minhas iniciativas não tiverem espaço para crescer, o que eu estou fazendo aqui? Não estou aqui por uma hora que me pagam, né? Eu estou aqui para estar alinhada com a missão, com a visão da empresa, com os valores que ela tem, com a proposta de crescimento, de conquistar a cidade. Quando eu vi que eu levei um projeto, que ele foi simplesmente engavetado, sabe? Ah, legal, obrigada, a gente vai olhar, tá? Então tá bom, tchau. Eu falei, gente. Tchau também. Hã? Você falou tchau também. Tchau também. Na hora de fazer a contratação, que a gente passou pelo período de experiência, eu falei, não dá. Então, ter esse objetivo claro é importante. O que você quer para você? Né? O que você quer? Aí, assim, será que faltou... Eu já me perguntei algumas vezes, faltou um pouquinho de paciência da minha parte? Será que ali na frente eles me dariam mais ouvidos ou mais oportunidade? Eu não estava pedindo dinheiro, tá, Lourdes? Que fique muito claro. Eu não estava pedindo para me pagarem mais, eu não estava apresentando um projeto que fosse custar dinheiro para a empresa, eu simplesmente queria realizar, porque eu sempre fui muito assim, muito dinâmica e com muita criatividade, modéstia à parte, né? Então, eu sou muito de trazer ideias novas, de pegar um negócio que acontece numa área e aplicar aqui, misturar um troço com o outro. E naquele momento, eu via muito potencial. E eu passei por um treinamento, caramba, os caras investiram em mim durante 6 meses, eu preciso devolver isso para a empresa. Eu pensava, eu tinha essa consciência, cara, eu preciso devolver. Só que na hora de devolver, a impressão que eu tinha era não, obrigado. Fica aí no seu cantinho, tá, querida? Que você não foi contratada para isso. E assim, com todo o respeito que eu tenho por todos eles até hoje, e é um respeito gigantesco, mas eu olhei e falei, aqui não me cabe. Não que eu sou grande demais, não é isso. Aqui não cabe a minha proposta. Eu não estou alinhada com o que eles querem. Então, o que eu fui fazer? Colei na minha irmã, na época ela tinha comprado uma academia, foi até bom, porque na minha cabeça estava incoerente isso de eu estar numa outra empresa, sendo que a minha irmã tinha acabado de comprar uma e precisava da minha força, da minha ajuda, e ali eu entrei e fui trabalhar, é onde eu estou até hoje. Até minha irmã saiu e eu fiquei, né? Então eu absorvi. Você sabe que eu dei aula no IBMEC, né, no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, durante muitos anos eu dei aula para o MBA, para pós-graduação. Então, era muito jovem, executivos, né, mas de uma faixa etária ainda jovem. E eu ouvia muito esse tipo de coisa, que eles queriam dar a contribuição deles.
Então, na verdade, os dois lados estavam perdidos. A empresa estava perdida porque ela queria o top, ela queria o melhor, como a sua empresa aí que você comentou. Deu um treinamento exaustivo, quis a melhor pessoa. Só que depois bota lá dentro e fala, agora fica quietinho aqui, ó. Só faz o que eu mando. Entendeu? Faz aquilo que eu mando, faz aquilo que eu peço. Não queira extrapolar, não. Então, assim... Não tem me dar trabalho, pelo amor de Deus. Eu não estou te contratando para me dar trabalho. Você não foi contratado para pensar, você foi contratado para executar. Não, faça a aula aí, fica quieta. E eu via muito isso desses jovens, desses executivos, porque assim, a empresa está perdida, porque ela quer o melhor, mas ela não sabe dar. O profissional sabe o que ele quer contribuir, ele quer mostrar resultado, ele quer aprender, ele quer crescer, ele quer se desenvolver, mas ele não consegue, ele é barrado. Então, agora não, porque nós estamos numa fase difícil, mas a média, há bem pouco tempo atrás, a média que um profissional desse ficava dentro de uma empresa era 3 anos. Se aqui não está bom para mim, eu vou procurar lá fora, porque hoje as pessoas têm alta especialização, né? Muitos foram estudar lá fora, voltaram com altas competências desenvolvidas e eles querem dar o melhor. Né? Você quer botar em prática o que você... Imagina, eu estava educadora física, né? Me formei com experiência no meu próprio negócio. A essa altura eu já tinha tido a minha academia. Então, quer dizer, eu sabia o que era estar do outro lado da mesa. Eu sabia como era precioso alguém que chegava e falava, deixa eu te ajudar. Tá aqui um projeto escrito no papel, coisa rara. Na minha área, então, mais rara ainda, porque é um pessoal muito da prática, né? Do bom discurso, bons executores, porém, muito pouco planejamento, como a gente falou. Eu, né, tive alguns grandes professores, por exemplo, eu tive a sorte de ter um professor no UNB de planejamento, maravilhoso de projeto, então eu incorporei isso, então eu tinha já tudo muita clareza. E quando eu quis entregar, aquilo não teve valor. Aí você fica com uma... Sabe aquela coisa do... O suspiro que você quer, vamos fazer, não aconteceu, sabe? Então eu falei, realmente, para mim, não dá. E você tocou num ponto aí também bastante interessante, que eu vejo que é um erro muito grande que as empresas cometem, os executivos também cometem, né? Que é, na verdade, a seleção de pessoal, entendeu? Então, o profissional, quando ele está buscando um emprego, e você coloca uma realidade bem diferente, mas o profissional, quando ele está buscando emprego, muitas pessoas têm um discurso pronto, entendeu? Então, eles chegam, já com o discurso que eles aprenderam muito na internet. Por quê? Porque, na verdade... Fala tudo que você quer ouvir, né, Lourdes? Oi? Vou falar tudo que você quer escutar. Eles falam tudo que o entrevistador quer escutar, né? Só que isso não é uma verdade. E o que falta nos profissionais é o autoconhecimento. Porque se ele se conhecesse bem, ele saberia falar dele e não dos jargões todos que estão sendo ditos aí, o que é ensinado na internet. Então, ele também começa a pecar aí, logo do processo seletivo, que ele não sabe nem o que ele vai perguntar para o entrevistador. Então, ele decora aí algumas coisas, e eu vejo muitos profissionais, não só na hora de ser selecionado para uma empresa, como ele também passar nos processos seletivos que as próprias empresas oferecem para eles. Internos, né? Então, sim. Como eles não se conhecem, não sabem quais são os pontos fortes que ele tem, ele não sabe nem o que é esperado dele para o novo cargo, então aí mistura tudo e eles começam a falar um monte de coisa que são inadequadas, né? E você, como executiva que faz contratação de pessoas, você saca isso na hora, né? Muito rápido. Eu acho que você, com um pouquinho de experiência, pega, às vezes, numa frase que a pessoa fala, você fala, conta um pouquinho da sua vida, ela conta, daqui a pouco você faz uma outra pergunta que não tem nada a ver com a vida que ela disse que tem. Uhum. Aí você fala, ai. Decorou tudo. Essa parte não atrapalha, que essa parte não estava escrita lá no negócio. Exatamente. Você está me confundindo. Exatamente. E aí, Roberta, o que você leva em conta assim, para você se manter atualizada, para você estar sempre por dentro do que está acontecendo, entendeu? Como é que você resolve isso? Com tanta coisa que faz.
Desde muito cedo, né? Quando eu comecei a ver que eu adorava essa área de administração, eu de vez em quando eu falo assim, acho que eu vou fazer uma faculdade de administração, porque eu gosto, sabe? Eu curto a parte de gestão também. Então, desde muito cedo, o que eu fiz e continuo fazendo até hoje? Eu sempre me joguei em ambientes que iam exigir de mim mais do que naquele momento eu tinha para dar. Então, quando eu fui fazer meu MBA em marketing, por exemplo, cheguei eu lá, né, nos meus 20 e poucos anos, professora de academia, toda lindinha, corpão em cima, não sei o quê. Quando eu falava, eu sou da educação física, os professores faziam, oi? O que você está fazendo aqui? Porque só tinha administrador, publicitário, né, dono de alguma coisa, alguém da área de comunicação ou marketing. Não tinha educador físico. Acho que eu fui talvez uma das primeiras ou a primeira educadora física a entrar ali num MBA de marketing, não de marketing esportivo. E na época tinha o pessoal da área indo para o marketing esportivo. E o que eu pensava? Eu vou para um lugar onde eu vou ser a pior. Entre todas as pessoas que estiverem ali, sobre aquele assunto eu vou ser a pior. Porque quando eu sair, eu vou pegar o melhor de todo mundo que está ali. Eu vou estudar muito mais do que quem já sabe. Porque quando você está num ambiente que você sabe que você está deixando a desejar, eu acho que você, quem tem isso, né, de se incomodar com os seus pontos fracos, como você disse, arrasa na hora de correr atrás. Então, eu sempre me coloquei em ambientes que fossem exigir de mim o que aqueles ambientes confortáveis não me exigiam. E isso acaba tendo muito a ver com as pessoas que você escolhe se relacionar. Então, nesses ambientes, por exemplo, eu encontrava pessoas muito boas nas suas áreas que não eram a minha. Então, elas me puxavam ali para cima, né? Então, tinha, por exemplo, no módulo de gestão financeira, eu falava, Jesus, eu não tive nada, eu não sei nem o conceito. Lá vou eu mergulhar em livro de contabilidade, de gestão financeira, para poder entender o que é isso. E é engraçado porque depois, muitos anos depois, eu fui participar de um programa chamado 10 mil mulheres, da Goldman Sachs, que é um banco internacional, junto com a Getúlio Vargas de São Paulo. E a proposta do programa era formar 10 mil empreendedoras dentro da metodologia deles, né? E eu fiz parte da penúltima turma. Daqui de Brasília fui eu e uma fisioterapeuta. Era uma turma de 50 mulheres a cada módulo, né? A cada programa. E eu olhava para o lado e via que, gente, esse calo financeiro é o calo de muita gente, principalmente uma turma cheia de mulher, né? Então, a gente acaba percebendo que essas questões, né, essas dificuldades que a gente tem muito a ver com a nossa natureza. Eu acho que complementa demais isso que você acabou de falar em relação a gente se conhecer e se reconhecer. Né? Se conhecer como é que eu sou e reconhecer que, cara, como é difícil isso aqui para mim, isso é meu calo. Então, é onde eu vou precisar colocar mais atenção. Então, se eu for parar para pensar, talvez as coisas que eu mais leio e os cursos que eu mais faço são todos sobre coisas que eu sei que não são da minha natureza, porque o que é da minha natureza vem. Então, eu busco. Esse é o lance de se conhecer, porque a gente sempre fala assim, eu vou saber os meus pontos fortes, mas eu também tenho que saber os meus pontos fracos para eu desenvolver. Então, na verdade, não é desenvolver, é só desenvolver. No fundo, mais importante é você dar atenção para os seus pontos fracos, para você monitorar, né? Para não se permitir cometer erros. Exatamente. E os pontos fortes, se preparar, aquele que de repente tem um ponto forte, que é o seu fraco. Vamos imaginar aqui, dar um exemplo, né? Questão de oratória. Oratória, por exemplo, para mim não é um problema. Eu nunca tive. Eu fui tímida num determinado ponto da minha vida e minha profissão me exigiu que eu soubesse me colocar em público, né? Não só dançando, mas falando, expondo, porque foram aparecendo oportunidades. Eu falava, gente, não tem ninguém para falar. A melhor pessoa para falar sou eu. Se não for eu, vou perder, não vou perder essa oportunidade. Então, eu acabei desenvolvendo. Então, hoje em dia, né? Falar num vídeo, falar numa conversa como essa gostosa que a gente está tendo aqui, para mim, uma muriçoca aqui, não é uma coisa difícil, mas eu sei que tem gente que tem muita dificuldade. Então, por exemplo, para mim, eu não preciso ficar 3 dias me preparando para ter uma conversa. Agora, uma pessoa que se treme toda, que ela tem que se preparar 3 dias, então ela precisa começar antes. Né? E a gente, uma vez que a gente reconhece isso, a gente precisa encarar isso com seriedade. Cara, isso para mim é difícil, então eu vou me preparar dobrado, triplicado. Com certeza. Eu falo isso também de experiência própria, porque eu sempre fui uma pessoa introvertida.
Eu vejo que existe uma diferença entre timidez e introversão, mas eu me considero assim, eu era uma pessoa extremamente introvertida. E eu tinha pavor de pensar em falar com mais de 2 ou 3 pessoas, né? E aí eu fui alçando postos dentro da minha empresa como executiva. E isso era exigido de mim. Então, a preparação é sim de 3 dias, 4 dias, uma semana, entendeu? Mas é, Você tem que dar o teu melhor e você consegue. exatamente. Até você ter segurança que não vai mais precisar de 3, 4 dias, mas vai precisar, de repente, de algumas horas para se preparar para isso. E se precisar, tudo bem. E se precisar, tá tudo certo, né? Você não é menos por causa disso, só é uma questão assim, não deixa por último que você tem mais dificuldade. Que eu acho que é uma coisa que muita gente faz. Eu vou fazer o que eu tenho facilidade primeiro e vou fazer o que eu tenho dificuldade por último. E aí os perfeccionistas se embolam, porque aí nunca tá bom e já é seu ponto fraco e aí lascou a vida. Outra coisa que eu acho importante também, ai meu Deus, eu tava falando aqui, esse ponto veio e agora ele me fugiu. Eu ia falar uma outra coisa, bom, me fugiu agora, tudo bem. Continua aí, que eu ia falar uma outra coisa super legal aqui, mas fugiu da minha cabeça. Ai, meu Deus, que raiva. Você lembra. Então, esse ponto da timidez, ele realmente pode ser desenvolvido, como vários outros. Por isso, volto aí a insistir da importância do autoconhecimento, né? Por quê? Porque, na verdade, os pontos fracos é para a gente dar atenção especial, para a gente não ser pego de surpresa, né? E não se embananar nessa hora. E não deixar... Lourdes, lembrei, desculpa te interromper, mas é porque eu acho que complementa isso que a gente está falando. Por isso que eu ia construir o raciocínio e ele perdeu. O que eu vejo também muito hoje, né, essa questão da construção de carreira, de você decolar, às vezes tem muito a ver com assim, a gente separar o que eu preciso fazer do que eu quero e gosto de fazer, sabe? Muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa que a gente odeia. Mas aquilo tem que ser impecável. E aí é a questão da disciplina falando mais alto, sabe? Do estar comprometido com o resultado final. E a gente volta para a história do melhor. Acho que quando você tem clareza, tem autoconhecimento, conhece seus pontos fracos, fortes, coisas que você precisa dar mais atenção. Objetivos claros. Objetivos claros. E sabe aonde você precisa botar sua energia, independente se você está felizinho ou não, a fim de fazer ou não, aí eu acho que as coisas acontecem, né? Porque aí, se não acontecerem também, porque de repente não é aquele lugar que você tem que estar investindo o seu tempo e a sua energia, sabe? E você falando isso, você me faz lembrar assim, o profissional hoje, que eu vejo nos meus processos de mentoria, muitos deles deixam para se preparar só para quando pinta uma oportunidade lá na frente. Aí, olha, pode ter perdido a grande chance na vida. Então, o lance do executivo é estar preparado o tempo inteiro para quando a oportunidade chegar. Ela pode chegar na semana seguinte, ela pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar 2, mas ela vai chegar. E eu falo isso também de experiência própria, porque eu trabalhava dentro de uma organização onde a ascensão das mulheres era até um determinado nível. Dali ninguém passava. Não, ninguém passava até o momento em que chegou a minha oportunidade, sem eu ter planejado, alçar um posto de diretora de recursos humanos, por exemplo, porque nunca existiu naquela empresa, uma empresa grande de 120 mil empregados, nunca existiu uma posição para uma mulher alçar um posto maior. Então, eu cheguei num determinado ponto que era o máximo que uma mulher alcançava, mas nem por isso eu deixei de continuar me preparando. Eu achava assim, uma hora eu vou sair daqui, uma hora eu vou trabalhar lá fora como estou fazendo agora, então eu tenho que estar preparado o tempo todo. Mas nessa minha preparação, pintou a oportunidade de ser diretora, entendeu? Então, logicamente que você nunca está preparada para tudo, mas claro. o nível de preparação mais elevado do que aquele que você está é sempre necessário. E isso leva tempo, né, Roberta? Você sabe tão bem quanto eu que a gente não se prepara para uma posição assim de um dia para o outro, nem de um mês para o outro.
treino para a vida só acontece na vida, né? Mas eu acho que se a gente tem esse pensamento que você está falando, de se preparar o tempo todo, e outra coisa também que eu acho que agrega isso, é tratar tudo como oportunidade, sabe? Tudo é oportunidade. Na verdade, assim, essa coisa quando a chance chegar, vai saber se aquilo, se tem alguém te avaliando, ou se isso aqui vai te levar a uma outra coisa que vai fazer você conhecer uma pessoa que vai abrir uma porta para você lá na frente. E aí, porque você achava que isso não era uma oportunidade, que não era a hora, você fica ali no seu espacinho confortável, né, esperando a grande chance da sua vida, que de repente só vai chegar se você se movimentar. Quando todo mundo perceber os teus movimentos, né? E que você é um profissional diferenciado daquela média, entendeu? Exatamente. Então, isso é o lance do profissional estar preparado o tempo todo para ele alcançar um objetivo. E eu sempre costumo dizer, né, no meu tempo todo que eu fui gestora, eu sempre dizia, as pessoas às vezes reclamavam assim, que adianta eu investir tanto em estudo, tanto me dedicar, se aqui dentro eu não tenho oportunidade? Então, eu sempre dizia assim, olha, tudo aquilo que você aprendeu, todos os seus conhecimentos, ninguém tira de você. É seu, se isso você mesmo. tiver a oportunidade de aplicar nessa empresa, ótimo, maravilhoso. Mas daqui a pouco pode pintar uma oportunidade lá fora e você tem que estar pronto. Né? E você leva. E Lourdes, isso que você disse, né, da tua experiência, né, galgando posições mais altas, tem muito a ver com a questão da credibilidade e da reputação. Então, isso não é uma coisa que a gente constrói de um dia para o outro. Isso tem que ter consistência. Ninguém vai te achar super competente e preparada para um cargo se você chegou agora. A não ser que você venha indicado por pessoas de muita confiança, agora pensando aqui em corporações grandes, né? Se você vier indicado por pessoas de muita confiança, nas quais você assina embaixo das decisões e das opiniões, aí tudo bem você cair de paraquedas ali e de repente, né, ter uma grande oportunidade, mas a gente sabe que a convivência e os resultados, a entrega de resultados de maneira consistente é o que realmente traz para a gente essa questão da reputação e da credibilidade. Aí você às vezes fala assim, tem um negócio do que indica, é só por indicação. Tá, indicação pelo quê? Qual é o critério? Né? Porque hoje em dia ninguém também quer estar muito afim de indicar alguém, tirando nível máximo de corrupção, não estamos aqui para falar sobre isso, porque isso nem faz parte da nossa vida. Mas ninguém vai indicar uma pessoa que não vai, que vai trazer problema, porque até a sua reputação e a sua credibilidade podem ficar comprometidas. Né? Não é? Eu tenho certeza que quando você chegou nesse cargo de diretora de RH de uma empresa tão grande, nossa, as pessoas que te colocaram ali viram tudo que você fez para trás. Sim, analisaram o meu currículo, inclusive, e me compararam com outras pessoas, entendeu? Então, lógico que aí eu fui em busca daquilo que me faltava, né? E aí falta, sim, muitas coisas, mas a gente tendo consciência do que aquele cargo, aquela posição exige para você, é muito mais fácil você ir atrás daquilo que está te faltando. Preencher as lacunas, sem dúvida. Todo o teu conhecimento antes você traz para aquela posição. Porque, na verdade, nunca ninguém está preparado para absolutamente tudo, né? E aí, Roberta, a gente já está caminhando aqui bastante, um tempinho, né? Eu queria que você dissesse para a gente assim, e essa fase toda que a gente está vivendo aqui, como é que está isso para você? O que você tem a dizer para os profissionais aí, de um modo geral? Olha, Lourdes, você sabe que na minha vida hoje, eu tenho dois principais grupos, três, né, com os quais eu me relaciono. Primeiro são os meus clientes, né? Então, são as pessoas que consomem o serviço que eu ofereço. E, para mim, eles são o grande termômetro para eu tomar minhas decisões. O segundo são os profissionais da área, né? São as professoras, por exemplo, do Projeto Divas Dance e os professores que estão dentro da academia, a equipe, né? Que faz, como eu entrego serviço, então, não, na minha opinião, não existe coisa mais importante dentro da empresa do que a equipe que vai fazer o teu serviço acontecer. E terceiro são os empresários, né? Empreendedores do mesmo segmento que o meu. Então, logo que começou essa confusão toda, eu fiquei muito desesperada. Até um certo ponto, eu chorava todos os dias. Eu beijei as paredes da academia, porque eu sou dessas assim. O pessoal fala, não se apaixone pelo seu próprio negócio. E eu penso, avisou tarde.
eu abraço pilastra, eu abracei a parede, eu chorei dando aula, sabe? Essa coisa assim, meio... Porque são muitos anos, né, fazendo isso e construindo. E eu digo que a gente tem causa, sabe? Eu tenho uma causa, eu tenho um propósito muito claro. Eu sou muito apaixonada por perceber a diferença que eu faço na vida inteira de uma pessoa quando ela se dispõe, né, se abre para mim, que eu digo para os nossos projetos entrarem na vida dela. Então, eu fiquei muito desesperada de pensar, caramba, isso vai acabar, né? E aí eu comecei a ver que começou a surgir coisas muito ruins, muito negativas, por exemplo, tanto das professoras, né, dessa equipe, quanto pelo lado do empresário. Começou a uma pessoa querer impor sua opinião sobre a outra, e começou a briga política, e começou a querer mostrar quem sabia mais, quem tinha mais condição de lidar com aquilo, e altas teorias de conspiração. Aí eu parei e falei assim, gente, o que eu posso fazer? Bom, fato número 1, essa situação não está no controle de ninguém, né? Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Fato número 2, o que é que eu preciso fazer hoje, correndo, para conseguir sair viva do outro lado? Então, eu comecei a oferecer muito trabalho online, comecei a estudar loucamente como poder, sem perder, porque veja bem, todo o meu trabalho, ele é muito focado no público maduro, que é exatamente o público com 50, 60 anos, 70, que está sendo recomendado não sair de casa. E que é muito ligado no olho, no abraço, no toque. Como que eu vou fazer isso agora? Então, assim, eu gastei muito do meu tempo e continuo gastando, primeiro, investindo, né? Não gastando, investindo, tá investindo. certo. Vou falar Vou a trocar palavra de legal nome. aí, é. Verdade. Eu investi muito do meu tempo e da minha energia em achar soluções, né? Porque eu acho que nós, como trabalhadores, empreendedores, a gente precisa pensar que a gente resolve problemas das pessoas. E eu falo isso para todo mundo que trabalha comigo. Eu falo, gente, você resolve o problema de alguém. Na hora que você não resolver mais, ela vai te trocar por outra coisa. Porque nós somos resolvedores de problemas. Nós atendemos necessidades. Então, se as pessoas precisam fazer exercício para elas ficarem bem fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, se eu não conseguir oferecer isso, alguém vai oferecer. Então, como é que eu posso fazer para oferecer? Na frente dessa pessoa, ou eu nem fico pensando muito na frente, atrás, mas assim, para atender o meu cliente que está comigo hoje. E por incrível que pareça, né, nós fomos talvez assim, dentro do que eu consegui ver dos players, talvez os mais rápidos. No primeiro dia a gente bateu agora num canal que não tinha, do YouTube, que a gente está oferecendo as nossas aulas gratuitamente, não tinha praticamente nenhum inscrito, tinha 100 e poucos inscritos, no outro tinha 1000 e pouco, no do Divas, que era um pouco maior. Menina, no Divas estamos com 3.100 pessoas praticamente, e na academia 350. Então, assim, cresceu, deu visibilidade. Dessa experiência, a gente já está criando outras soluções, porque agora a gente já começa. Quando você começa a ver uma coisa boa, é difícil voltar, né? Uhum. E aí, bom, então agora vamos criar soluções para quem de repente não está perto da academia, aquele aluno que foi embora, aquele aluno que se mudou e gostaria de continuar com a gente, mas não consegue. Então aí a gente começou até a criar, aproveitar tudo isso para criar alternativas e novos serviços dentro do que a gente que tem um alinhamento com o que a gente já faz. Essa foi uma das coisas que eu percebi, né, que nesse momento eu corri para fazer. E claro, assim, isso a gente hoje está com uma empresa de porta fechada, com custo rolando, isso não é fácil, né? A torneira aberta, mas já primeiro a gente construiu uma situação aí de tempo para a gente conseguir lidar com essa fase, não para sempre, não por um período muito longo, mas a gente está conseguindo se segurar. E quando eu disse a gente conseguiu, veja bem, o nosso relacionamento com o dono do lugar que a gente está, que a gente tem academia, né? Sempre foi um relacionamento de muito respeito, nós somos ótimos pagadores. Então, assim, no momento desse, é claro que independe de mim a boa vontade do outro lado, mas se eu tenho um relacionamento com o meu fornecedor, com o meu stakeholder, se é que eu posso chamar de stakeholder o dono do prédio, né? Reputação, né, Roberta? Vale tudo nessa hora, né? Exatamente. Se eu tenho um bom relacionamento construído ao longo do tempo, né, eu tenho mais argumentos. Se eu consigo mostrar para ele, olha, eu estou fazendo
tudo que está ao meu alcance. Eu sei que você não tem nada a ver com o resultado da minha empresa, porém, eu não estou aqui para não te pagar, para dar calote em você ou para te deixar na mão. Eu estou aqui junto. Você pode me ajudar numa hora dessa? Eu acho que tudo é construção, sabe, Rose? Então, Lourdes, desculpa. Então, a gente construiu, né, com a equipe, por exemplo, passando um momento difícil desse, a conversa com a equipe apesar de ser sempre difícil, é mais tranquila, porque é construído, né? Tudo foi muito construído e amadurecido. Então, eu acho que isso, nesse momento, é fundamental. E, claro que ninguém se prepara para passar uma pandemia. 3 meses, 4 meses atrás, falassem para a gente, vai acontecer isso. Você fala, até parece. Mas eu acho que a gente precisa, mais uma vez, voltar para o que eu acredito todos os dias, dar o nosso melhor para a gente, e isso acaba refletindo em quem está perto, né? E não parar, sabe? Eu acho que numa hora dessa a gente tem que dar quantos passos forem necessários para trás, aprender, né? Rever seu negócio. Quantas vezes a gente para dentro da empresa, olha em volta e fala, quer saber? Vamos olhar o lado bom. Parar nos dá a oportunidade de revisar o que nós somos, o que nós fizemos. A gente deu uma arrumada nos escritórios, se desfez de um monte de coisa e começou a ver quantas pessoas passaram por ali. Prêmios que a gente ganhou, que a gente já tinha esquecido. Sabe aquela coisa que, sim, vai ficando? Faxina geral. Faxina. Geral para poder dar um up. Né? Para poder até olhar para frente e falar, caramba, né? Porque numa hora dessa é tão mais fácil você achar que você é terrível, né? Porque você esquece até que tá todo mundo no mesmo barco, mas você começa a achar, não, mas eu podia estar melhor. Não, se eu tivesse feito tal coisa, ninguém, não tem jeito. Mas não diminuir seu valor também, sabe? Então, para a gente está sendo importante, assim. Eu gosto sempre de olhar o lado bom da história. Eu estou trabalhando muito mais. Não está fácil, assim, a vida pessoal da gente acaba ficando comprometida, tá todo mundo com a cabeça mais, né, seus sentimentos confusos, a relação familiar acaba ficando, às vezes, mais truncada, porque tá todo mundo nessa vibração do medo, da insegurança. Por outro lado, você olha e fala, calma, porque o que eu construí, esse conhecimento, essa experiência, se não for aqui, eu vou para esse outro caminho e vai dar tudo certo. Tem alternativas, né? Tá bom, Roberta, foi muito legal o nosso papo, mas eu queria dar um fechamento nessa história toda. E aí eu fui pegando todos os pontos que nós duas conversamos aqui e eu gostaria de passar isso para os executivos que vão ouvir a gente, que isso vai subir lá para o canal do YouTube. E se eu esqueci de alguma coisa, você complementa para mim, né? Então, eu vejo que das coisas boas, todas as coisas da nossa conversa, que foi muito boa, eu vejo assim, ter objetivo definido, dar muita atenção ao autoconhecimento. O objetivo que eu falo é no sentido de ter uma causa, um propósito definido, e isso tem que estar muito claro. O autoconhecimento, uma atualização permanente, avaliar, como você acabou de dizer, avaliar a carreira permanentemente, tá? Não esperar uma oportunidade chegar para poder se desenvolver e ir em busca disso o tempo todo, tá? Entender o que está no meu controle, aquilo que é possível fazer e o que não é, eu vou buscar aonde eu posso ir buscar, né? E a palavra de ordem, se reinventar o tempo todo, tá? Então, eu vejo que é isso, para refletir e se reinventar como? Ninguém se reinventa de cabeça vazia. A gente tem que pesquisar, a gente tem que refletir muito em tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Acho que eu esqueci alguma coisa nessa história toda para a gente fechar. Eu acho que não, acho que está super completo, Lourdes. Eu acho que assim, a gente, à medida que conversa e fala, e você é uma pessoa deliciosa para conversar, para trocar ideia, acho que a gente podia ficar aqui por muito tempo, mas a gente vai até tomando consciência, né? Eu acho que se eu posso deixar talvez uma mensagem final para encerrar, conversem. Né? Eu acho que quando você me convidou, eu até falei, nossa, que honra, mas será que eu vou ter tanto assim para contribuir? E às vezes a gente esquece até, sabe? Numa hora dessa, a gente esquece até o valor que a gente tem e o que a gente construiu. Então, eu quero te agradecer muito por ter me lembrado isso, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Fico realmente lisonjeada, honrada. Espero que você que está nos assistindo tenha realmente aproveitado esse papo. Entreguei o que eu pude aqui com todo o meu coração e estou aqui aberta,
né? E muito disponível, caso você queira conhecer os nossos projetos, Academia VIP Training aqui em Brasília, Projeto Divas Dance. Será um prazer receber você para a gente tomar um café, para a gente trocar ideia, porque eu tive pessoas muito importantes na minha vida, como você está sendo agora, Lourdes, que fizeram isso por mim, né? E eu acho que a gente tem que passar para frente também essa boa vontade de ser útil, de ajudar, de contribuir com quem passa no nosso caminho. Então, eu realmente quero agradecer demais essa oportunidade. Eu que agradeço também, eu acho que o nosso papo foi muito gostoso, muito importante. Quando eu subir lá o vídeo para o YouTube, eu vou deixar os meus contatos para todo mundo e vou deixar os teus contatos também, tá? Tá Vai estar ótimo. tudo registrado lá e espero que vocês possam realmente entrar em contato com a gente para a gente continuar discutindo, fazendo perguntas, que todas as perguntas que vocês fizerem a gente vai estar à disposição realmente para responder, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, Roberta. Até uma próxima oportunidade. E obrigada a todos vocês que, por acaso, vão assistir o nosso vídeo, tá bom? Obrigada. Bye, bye. Obrigada a vocês.